Bem-vindos a mais um vídeo do canal Lanterna. Voltamos mais uma vez para continuar falando sobre o nosso futebol maravilhoso, esse futebol brasileiro que é tão envolvente. E vamos falar dos jogos da volta, né, da Copa do Brasil e também da última rodada do Brasileirão. Vamos começar falando então de Corinthians e Atlético Paranaense, que são os times que a gente menos vai saber falar, vamos ser sinceros aqui, porque foi o jogo que a gente menos acompanhou. Sim. Mas que não foi muito diferente do que a gente tinha comentado, que o Corinthians passaria, apesar de que eu não esperava que o Atlético Paranaense iria de time reserva para esse jogo, mas que de certa forma foi uma decisão certa, né? Porque a gente comentou que eles estão mal na Série B, estavam, né? Porque eles já subiram algumas posições agora. Foi decisão do técnico fazer isso, né? Focar na Série B, porque eles querem voltar para a elite do futebol brasileiro. Exatamente, o Atlético está passando por uns problemas aí na Série B, não só na Série B, mas também no total, né, do clube. Então, assim, a diretoria tá aí com vários problemas e eles estavam quase caindo para a terceira divisão, né? Chegaram a ficar na zona de rebaixamento da Série B. E aí agora eles estão realmente priorizando o Brasileirão para ver se eles conseguem subir. Eu acho que vai ficar um pouco difícil para eles conseguir voltar à Série A, mas eles conseguiram subir algumas posições. E como eles já tinham passado de fase na Copa do Brasil, né, 2 vezes, depois dessa fase, né, oitavas e tal, eles chegaram nessa parte do ano com um dinheiro já garantido para o ano que vem. Pode ajudar muito, principalmente se eles não conseguirem subir de divisão nessa temporada, a dar continuidade no trabalho do time e tal, contratar boas peças e talvez chegar à Série A. Se eles estiverem na Série A, manter-se na Série A, né? Contratando outras peças e tentar fazer mais ou menos o que o Mirassol está fazendo esse ano, né? Conseguir chegar lá em cima vindo da Série B. Mas o Corinthians passou tranquilo. A gente falou que provavelmente o Corinthians ia passar, só que a gente realmente não imaginava que ia ser tão fácil pro Corinthians. Que o Atlético meio que abriu mão, né, da vaga. Exatamente. Eu queria destacar o atleta de futebol Guinegão, um dos melhores destaques desse ano, né, do futebol brasileiro. Ele que vem entrando muito bem nas últimas 5 partidas. Ele acho, se não me engano, tem 4 gols, né, pelo Corinthians, e fez a diferença. Nos 2 jogos contra o Atlético Paranaense ele fez gol, né? O primeiro jogo foi 1-0 com o gol dele, o segundo jogo foi 2-0 com um dos gols sendo dele. Então ele tá indo muito bem e pelo jeito o Corinthians conseguiu aí um bom jogador vindo da sua base que tem muito a agregar pro futebol do clube nos próximos anos. Aí o adversário do Corinthians, que pra mim agora é o favorito, né, a vencer a Copa do Brasil, é o Cruzeiro. O Cruzeiro que venceu mais uma vez o Atlético Mineiro, mais uma vez por 2-0 e com o show do Caio Jorge. O Caio Jorge que tem jogado bem para Cacilda. Não diria que me surpreendeu o jogo, mas eu achei que o Atlético ia conseguir combater mais o time do Cruzeiro, né? Que foi um jogo com o mesmo placar do jogo da ida e que o Cruzeiro não teve muita dificuldade. A gente comentou no último vídeo que o Atlético tinha tudo pra melhorar, né? Principalmente com a chegada do Sampaoli, outro técnico, uma semana inteira que ele tinha pra treinar o time dele pra essa segunda partida. Mas assim, nada foi efetivo. O cara chegou, treinou realmente o time por uma semana, como você disse, repetiu o placar do primeiro jogo, o Atlético foi eliminado. E não só isso, o Atlético também conseguiu empatar com o Santos em 1-1 no fim de semana. E, assim, parece muito que o Atlético vai ficar nessa mesmice o resto do ano. Talvez pegar aí uma vaguinha sul-americana e tal, porque agora tem muita vaga na sul-americana no Brasileirão, muita vaga para competição internacional, então se você não for rebaixado, você tá na Sul-Americana. Mas eu acho que o Atlético vai ser isso aí. Ele é um time que as pessoas acham que pode evoluir, mas não, pra mim não vai evoluir. Vai ficar nessa mesmice e tal. Talvez o trabalho do Sampaoli melhore, né, pro ano que vem. Mas para esse ano eu imagino que vai continuar mais ou menos a mesma coisa que estava com o Cuca e que o Sampaoli apresentou até agora. Quanto ao Atlético, eu acho que o time ainda pode conseguir sim, de repente, uma vaga numa pré-Libertadores. De repente um G4? Acho que não. Mas cabe aos jogadores e agora ao Sampaoli conduzir esse time tabela acima, né? Já quanto ao Cruzeiro, né? Já que a gente comentou sobre o jogo do Brasileiro do Atlético, o Cruzeiro que venceu o Bahia com o gol do Gabigol. O gol do Gabigol, que não marcava fazia um tempinho, né? E que salvou o Cruzeiro, né, na virada. Que o Cruzeiro começou perdendo pro Bahia, empatou e o Gabigol virou. O Cruzeiro, que apesar de estar atrás do Palmeiras e do Flamengo, tá ali na cola. Não tá deixando os times dali da frente se distanciar tanto e tá mostrando que vai até o final do campeonato brigar por esse título.
Sim, para mim o Cruzeiro talvez seja o time mais estável, que eles começaram o campeonato muito bem, né, sem nenhuma desconfiança, sem nenhuma crise. Tiveram alguns jogadores que passaram por uma fase meio mais ou menos, talvez ainda estejam passando, como o próprio Gabigol, né, que é reserva, mas vinha entrando em alguns jogos, parou de ser relacionado, voltou a ser relacionado, fez esse golaço, né, nessa última partida, talvez um dos gols mais bonitos da carreira dele, mas o Cruzeiro provavelmente é o time mais estável. Se você for ver, o Palmeiras tem sim umas derrotas, assim, nada a ver no campeonato. O Flamengo, no começo do campeonato, passou por um momento ali de crise, as primeiras partidas teve aí uma desconfiança dos torcedores por parte do trabalho do Felipe Luiz. Depois se mostrou um técnico muito competente, inclusive durante o Mundial, mas o Cruzeiro vem numa linha que só cresce, na minha visão. O Caio Jorge e o Matheus Pereira são excelentes jogadores que talvez estejam fazendo uma das melhores na temporada brasileira, né? Assim, se você for ver o retrospecto, eu só imagino melhores jogadores. Lembro agora do Cruzeiro, o Arrascaeta, quando jogava lá, e talvez as 2 temporadas que o Everton Ribeiro jogou lá, que foram muito boas. Mas tirando isso, eles são os melhores jogadores que eu lembro, assim, no retrospecto recente do Cruzeiro, do Brasileirão. Então, assim, o Cruzeiro vem muito bem em ambas as competições que está jogando e tem tudo para realmente chegar na final da Copa do Brasil e provavelmente ganhar. Eu concordo com você que eles são os favoritos. E do outro lado da chave, a gente vai ter Vasco e Fluminense. O Vasco, que me surpreendeu, vou ser sincero, o Vasco me surpreendeu, não menosprezando o time do Vasco, mas muito mais pelo time do Botafogo, porque o Botafogo é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro, apesar de não ser o mesmo time, tanto no elenco quanto no futebol jogado, e até o comando técnico, né? Eu esperava que o Botafogo passasse, cara. Eu não imaginava que o Vasco ia tirar, mesmo tendo sido sofrido, tendo sido 1-1 no jogo e nos pênaltis, o 5-3 com a perca do Alex Telles, né, que fez o gol de pênalti no jogo, mas perdeu na disputa. Mesmo sendo tão apertado assim, eu não imaginava que o Vasco teria se classificado. Eu imaginei que o Botafogo ia, assim, fazer valer o mando de campo. Tava jogando no tapetinho, que foi uma coisa tão significativa para as campanhas do Botafogo no ano passado, mas que não fez valer esse mando, né? Esse fator casa. Acabou sendo eliminado e agora só tem um brasileiro pelo resto da temporada, né? Exatamente. O Botafogo, pelas 2 últimas temporadas, a gente poderia pensar no começo do ano que ele viria para brigar, né? Pelos títulos, para defender os campeonatos que ele ganhou ano e até passado. A campanha do Mundial também, né? Exatamente, que ele foi bem no Mundial e tal, ganhou do PSG. Partindo do princípio do próprio Mundial, eles também mostraram que poderiam ser um time muito irregular, né? Que eles ganharam do PSG e depois fizeram uma partida muito covarde, na minha visão, contra o Atlético de Madrid. E o Palmeiras. E contra o Palmeiras, é claro. Foi o jogo da eliminação deles. Mas o Botafogo, pra mim, deu tudo errado pro Botafogo esse ano. Eles trocaram de técnico 2 vezes, tem um monte de problemas extracampo com o dono do time, né, o John Textor. Tem toda a treta envolvendo a transferência de jogadores para outros times do Textor e também pro Nottingham Forest agora, né, o time da Inglaterra. Tem a questão agora do Neto, que se machucou. Então, eles tinham um goleiro, venderam o goleiro, contrataram o goleiro, esse outro se machucou, agora o terceiro goleiro teve que assumir a baliza e eles estão procurando uma outra opção pro gol, né? Porque não dá para ficar com um goleiro só com experiência para defender pelo resto da temporada, porque se ele se machucar, entra quem? O moleque da base? É muita pressão, ainda mais para um time que está passando por tantos problemas esse ano. Deu tudo errado pro Botafogo em 2025. 2024 foi um ano magistral para eles. 2023 tinha sido um ano muito bom, né? Eles, tudo bem, perderam o brasileiro, rodadas, ok, mas foi um ano sim muito bom, partindo do princípio que antes o Botafogo não brigava por nada. O Vasco, ele fez o certo, né? Buscou ali um empate que realmente provavelmente seria o resultado melhor para o Vasco, porque o Vasco já passou de fase várias vezes em pênalti nos últimos anos, principalmente no ano passado e esse ano. Mas eles foram lá, empataram, como empataram na primeira partida, conseguiram ir para os pênaltis bem, né, confiantes. O goleiro, Léo Jardim,
como sempre, salvou o Vasco. Se não fosse ele, provavelmente o Vasco já tinha até caído nos anos anteriores. Fechou a baliza, pegou um pênalti. O Alex Telles perdeu dele, mas é aquela velha máxima, né, dos nossos pais. Quem faz o gol no tempo normal não bate pênalti, porque tem tudo pra virar vilão. E ele virou. E é isso aí, não tem muito o que dizer. O Vasco fez o trabalho dele, o Diniz fez o trabalho dele, conseguiu uma sobrevida, talvez, no comando do time, porque ele vinha bem mal e provavelmente estava ali meio balançado. O grande problema do Diniz é que ele teve essa sobrevida no jogo da Copa do Brasil, mas no Brasileiro o time deu mole, né? Porque jogou com o Ceará, abriu o placar, tomou um empate. Fez o segundo e no finalzinho tomou um empate também, né? Exatamente. E assim, tomou um gol na saída de bola, que é o ponto forte, né, do trabalho do Diniz em todos os times. Sim. Que ele parece que confia demais na qualidade técnica dos jogadores, que são muito limitados no Vasco da Gama. Então fica meio difícil ter aquele tipo de saída de bola. Tomaram um gol e aí empataram com um a mais ainda, né? E o Botafogo no Brasileiro perdeu no fim de semana pro São Paulo. E ontem, né, a gente tá gravando na quinta-feira, ontem teve o jogo atrasado, Botafogo e Mirassol, tivemos lampejos do Botafogo de 2023, né, o Botafogo foi pro segundo tempo ganhando de 3-0 e conseguiu tomar um empate antes da metade do segundo tempo, né. Eu vi uma estatística na internet que desde 2020 a gente teve 46 partidas onde um time foi pro intervalo com 3-0 no placar e em apenas 2 partidas esse time não conseguiu ganhar a partida, né. E as 2 foi com o Botafogo, uma foi com o Palmeiras, naquele 4-3, que o Hendrick botou a bola no baixo do braço e resolveu a partida, inclusive ganhou o campeonato, foi muito na conta dele. E agora esse empate em 3-3 com o Mirassol, que é uma grande surpresa. Não, eu tô gostando de ver o Mirassol, cara, me surpreendendo pra caramba. Um time que ninguém esperava nada na Série A e que tá no G4. Não seria impossível dizer que a gente pode ver o Mirassol na Libertadores no ano que vem. Provavelmente o Mirassol vai aparecer na Libertadores ano que vem. Talvez na pré-Libertadores e tal, porque tem uma sequência mais pesada de jogos no decorrer do campeonato. Mas, cara, eles estão em 4º lugar agora, né? Estão ali brigando por essa vaga no G4. As coisas estão um pouco emboladas ali naquela parte da tabela. Mas, cara, o Mirassol é um excelente time para se assistir, né? Dá gosto de ver. E o técnico tá, assim, tem todos os méritos do mundo por conseguir montar essa equipe para brigar agora na Série A, sem fazer feio, né? Sem fazer como o próprio Ceará, como você disse, que tá ali de ioiô na Série A há alguns anos. E a última partida, né, da Copa do Brasil, das quartas de finais, né? O Fluminense venceu o Bahia, conseguiu fazer a remontada ali, né? Depois de ter perdido por 1-0 no jogo da ida, mas que eu diria que é um jogo que engana. Porque o Fluminense dominou sim a partida, o Bahia só teve uma finalização no jogo inteiro, né, um lance do Kaique, que tentou surpreender o Fábio ali no final do primeiro tempo. O Fábio se adiantou, não sabia se ia na bola ou não, o Kaique tentou encobrir, mas não teve muito perigo. O Fluminense teve mais posse de bola, esteve mais no campo ofensivo, né, no jogo, mas que não conseguiu converter essa posse de bola em tantas finalizações, né. E aí o Canóbio conseguiu fazer o gol de pênalti numa jogada que o René fez um cruzamento e o Michel Araújo, ex-Fluminense, inclusive, deu um toco de basquete dentro da área, né? Parecia que tava jogando vôlei ele. É até engraçado ver a reação do Everton Ribeiro na hora. O Everton Ribeiro bota a mão na cara assim e fica, meu Deus. Porque ele viu, né, que não tinha como nem discutir. Ele, o capitão do Bahia, não tinha nem por que ele discutir com o juiz. Pênalti claríssimo. E o Thiago Silva decidiu, né? Assim como em 2008, naquela campanha da Copa do Brasil, teve jogos que ele decidiu no mata-mata, e ele agora decidiu no mata-mata da Copa do Brasil de 2025. Ele, além de capitão, ainda subiu pro ataque para resolver, já que os atacantes do Fluminense, ó, são fraquíssimos. Pelo que eu lembro, ele fez o gol aos 82, então assim, foi bem no finalzinho da partida, e resolveu uma partida que poderia ficar um pouco mais complicada, porque assim, todo final de partida o Fluminense mostra que a preparação física não é o forte desse time, né? Então, tinha muitas chances de, mesmo o Bahia não estando bem, né, no jogo, conseguir fazer um gol, e o Bahia ganhou, né, na primeira partida. Então, ele tinha essa vantagem do empate. Se conseguisse empatar em 1-1, eles que passavam. E aí, conseguiu liquidar a partida. O Thiago Silva, aos 82, fez um gol e salvou o clube. E, cara, eu vejo o Thiago Silva como talvez um dos melhores zagueiros esse ano no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Assim, o futebol brasileiro como um todo, ele é um dos melhores zagueiros.
Talvez fique atrás das duplas do Cruzeiro e do Flamengo, ok? Mas ele, assim, briga muito bem pela primeira colocação, né? Nesse posto de melhor zagueiro. Só pra complementar o que você disse sobre o Fluminense, né? Tá tomando tantos gols assim no final das partidas. Eu não consigo afirmar se isso é realmente questão física ou se é desatenção, né? Porque teve o lance do gol do Bahia, que foi totalmente desatenção. O lance do Guga, a gente comentou, né, no último vídeo. E o Fluminense tomou um gol assim no finalzinho também, na terça, contra o Lanús. Um jogo que teoricamente estava controlado, mas que parecia que o Fluminense só queria o empate mesmo, não estava querendo se expor tanto, apesar de que eu achar isso uma covardia. Um time do Lanús que não é tão bom, um time que ele começou em casa se defendendo. Se o Fluminense apertasse um pouco, dava para sair ali com a vitória, mas que decidiu ficar só esperando. E aí aconteceu mais uma vez isso de novo. No final da partida, o Soteldo parece que entrou cansado no jogo, ficou só olhando o time do Lanús tocando bola. O Bernal entrou mal demais desse time do Fluminense, ele que tinha sido contratado como uma promessa, mas que ainda não demonstrou nem, 50% do futebol que se esperava dele. Também ficou só olhando, não acompanhou o atacante direito. E aí, mais uma vez, o Fluminense tomou um gol no final. O Fluminense, que tinha poupado para essa partida no jogo contra o Corinthians no fim de semana, perdeu por 1-0 no fim de semana e perdeu por 1-0 na terça-feira. Então, essa estratégia que foi montada pelo Renato Gaúcho, pela comissão técnica, não deu muito certo. Agora vai ter que correr atrás e ter que fazer a mesma coisa que fez contra o Bahia. Vai ter que revirar esse jogo também para ver se consegue essa classificação para a semifinal da Sul-Americana. E assim, eu vejo a Sul-Americana como um campeonato muito acessível pro Fluminense, pelas peças que tem e tal, pelo que já demonstrou esse ano. Mas o Fluminense, como a gente disse na última análise de rodada, né, é um time muito irregular. Entram em partidas muito bem, em outras completamente desligados. Eu acho que nesse caso do Lanús, foi uma dessas partidas que eles entraram desligados. E cara, futebol não perdoa ninguém. Se você entra em campo sem querer ganhar de verdade, você vai perder ou empatar, mas geralmente perde. E o Fluminense escolhe partidas, mesmo recentemente, mas os jogadores parecem escolher partidas para jogar, e essa contra o Lanús parece que eles escolheram não jogar. Então, perderam, tem que buscar esse resultado na segunda partida, como fizeram com o Bahia, mas como mostraram contra o Bahia, eles têm essa capacidade. Então, tudo pode acontecer. Eu confio sim que o Fluminense consiga passar e chegar, né, mais na frente na Sul-Americana. Mas tem que entrar ligado na partida, não pode menosprezar o adversário e tal, porque até o pior time do mundo consegue fazer um gol se você não defender direito. Só você vê o Auckland City durante o Mundial e tal, que conseguiu fazer gol, apesar, tomou 10. No último jogo. Sim, mas no último jogo a defesa deixou um espaço e eles conseguiram fazer um gol. E é um time semi-amador. Imagina um time profissional como é o Lanús tradicional, que já jogou várias competições internacionais, inclusive contra os próprios times brasileiros. Então não dá para entrar desligado dessa maneira. Mas eu acho que o Fluminense consegue sim passar e reverter esse resultado, assim como fez contra o Bahia. Agora, falando especificamente do Brasileirão, vamos completar a parte de cima da tabela, né? Já que a gente já falou sobre o Mirassol e sobre o Cruzeiro, vamos falar sobre Flamengo e Palmeiras. Flamengo que conseguiu ganhar de 2-0 do Juventude lá na casa do Juventude, no Rio Grande do Sul, e quebrou um tabu que vinha desde 1997, né? Quase 30 anos que o Flamengo não ganhava lá. E também quebrou outro tabu que vinha desde o começo da década de 2000, que era ganhar de todos os times gaúchos no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente vê que o Flamengo vem numa crescente, né, nas últimas rodadas, seja no Brasileiro ou na Libertadores. Inclusive joga hoje à noite, está gravando na quinta-feira. E tem tudo para realmente manter essa primeira colocação no Brasileirão, como a gente já vem dizendo em alguns vídeos. E chegar mais longe ainda na Libertadores, que tem uma chave ali que para mim é um pouco mais fácil. Antes de falar sobre o Flamengo, eu quero só abrir uma aspas aqui, que a gente falou de Cruzeiro e Atlético Mineiro, e eu esqueci de falar que o Atlético Mineiro, que também está na Sul-Americana, empatou ontem 2-2 com o Bolívar, e que está na chave contrária do Fluminense, né? Então tem uma chance ali, se o Fluminense conseguir passar e o Atlético também, ter uma final brasileira, né? Mas voltando ao Flamengo, se por um lado eu falei que na Copa do Brasil o Flamengo, o Cruzeiro, quer dizer, é favorito, no Brasileirão é o Flamengo. Porque o Flamengo é um time muito constante,
é um time que não tá perdendo pontos de bobeira, não tá tendo uma campanha assim de verdadeiro campeão, tá quebrando os tabus, né? Vencendo o Bragantino lá no estádio deles e vencendo o Juventude no Alfredo Jaconi, que todo mundo sabe que é um estádio, não diria mítico, mas que castiga muitos times grandes, né? Se você for desligado pra lá, tu vai tomar taca. E o Felipe Luiz, inclusive, que recusou, né, uma proposta do Fenerbahçe, né, pra ir treinar lá, ele quer ganhar 3 milhões lá, ele recusou, preferiu continuar o projeto aqui no Flamengo, e que eu acho que foi uma decisão certa, né? Ele tem amor ao Flamengo, ele ama o time do Flamengo, abraçou o projeto do time, e o time abraçou ele, que ele treinava o Sub-20, né, do time, e confiou nele para ficar no time profissional, e que, para mim, tá um saldo positivo, apesar de ele ainda tá no início de trabalho. Ele que já ganhou títulos, ele já tem um saldo positivo com a torcida do Flamengo e com o time, os jogadores gostam dele, pelo menos é o que parece, né? Eu não tô lá dentro todo dia para saber, mas é o que parece, apesar de ter aquela tretinha, aquela mini tretinha do Pedro, mas que já foi resolvida. E, cara, eu não consigo ver, pelo menos agora, apesar do Palmeiras e do Cruzeiro estarem ali na cola, eu não consigo ver o Flamengo perdendo esse título. O Flamengo é exatamente o que a gente tá dizendo. É um time extremamente constante, não perde pontos fáceis, né? Já perdeu sim no campeonato, mas isso aí acontece com todos os times. O que aconteceu com o Flamengo em 2019, que teve recorde de melhor campanha, aconteceu com o Botafogo ano passado, mas é um time que está quebrando tabus, é um ótimo aspecto para ser mencionado quando a gente fala de um time a ser campeão, vem se mantendo no topo da tabela tranquilamente, né? Tá abrindo aí seus pontinhos de vantagem, não só para o segundo colocado, mas para o terceiro, para o quarto, para o quinto, né? A gente vê agora que o Flamengo, falando agora do Rio de Janeiro, né, dos times melhores colocados no Rio de Janeiro, o Flamengo está a 14 pontos do Botafogo, que é o segundo melhor carioca, né, na competição. E aí você vê que o Flamengo tem tudo para ganhar, tudo. Só não ganha se der um mole gigantesco, assim como fez o Botafogo em 2023. Mas, de resto, o Flamengo é o grande favorito e provavelmente nada vai mudar isso. E finalizando, né, agora vamos falar do segundo colocado, o Palmeiras, que passou o carro no Internacional, 4-1. É um jogo que eu esperava o Palmeiras ganhar, sim, mas não que passaria o carro tão facilmente assim no Inter. O Inter que tá mal, a gente que já comentou isso em outras rodadas, já falou sobre o comando técnico, se era o momento ou não de ter essa troca. A gente até brincou, né, que o Vasco também tava mal, dava pra fazer uma troca ali, o Vasco pegar o Roger e o Inter pegar o Diniz, né? Mas agora o Diniz teve sobrevida e tal, a gente já comentou. Mas o Inter tá indo de mal a pior. Eu acho que se o Inter não abrir o olho, ainda corre o risco de beirar ali o Z4, né? O time que ainda precisa chegar aqui ali naqueles 45, que nem são mais tão garantidos, né? Já teve time rebaixado com 45, mas que a gente sempre leva como base, né? O Palmeiras também tá mantendo uma constância, apesar de... O Palmeiras que tem aqueles jogos ainda, né? Ainda não disputou, né? Os jogos... Tá, com 2 jogos faltando. O Palmeiras... Inclusive, a tabela tá uma zona. Uma zona. O Fluminense, por exemplo, ainda vai jogar os 2 jogos com o Mirassol, né? Ainda não jogou nenhum. Vai ter Mirassol em dose dupla ali nessa reta final de Brasileirão. Mas o Palmeiras ganhou esse jogo, meteu 4-1 no Inter e agora tem a Libertadores ainda tem chance de ganhar os 2 títulos. E um comentário que não tem muito a ver com o brasileiro, mas que eu vi agora no Twitter, agora há pouco, que é até meio fora do assunto, mas eu vi um torcedor São Paulino tweetando, falando que eles vão ter que torcer muito pro Flamengo ganhar essa Libertadores, porque eles não querem ver o Palmeiras sendo tetra, sendo que o São Paulo ainda tá na Libertadores. Ou seja, eles estão torcendo mais pro Flamengo ganhar do que pro time deles. Porque o São Paulo não tá muito bem, né? Assim, é um time bom, ok, mas nota 7. Então, aí, quando eles veem que o Flamengo e o Palmeiras estão aí notas 9, 10, provavelmente é mais fácil torcer pro outro do que torcer pra si mesmo. Até porque o retrospecto do São Paulo nos últimos anos tá bem bizarro. Eles tentam muito, só conseguiram ganhar, né, aquela Copa do Brasil inédita, mas ainda assim bateram na trave várias vezes em vários títulos. Mas, realmente, o Palmeiras passou o carro no Inter. O Inter que tá muito mal, inclusive não tem nenhum time do Rio Grande do Sul bem esse ano. O Grêmio também tá bem mal.
e contratou 8 reforços que seriam ótimos se a gente tivesse em 2018, né? A gente tá em 2025, então provavelmente nenhum vai dar certo. Mas o Inter tomou essa sacolada, já tinha perdido 3 vezes para o Flamengo, né, anteriormente, perdeu para vários outros times também, e como o meio da tabela, ali indo para o final, tá muito embolado, tem grandes chances sim de times que estão um pouco abaixo do Inter ganharem 2 partidas e empurrarem o Inter para a beira do Z4, então eles têm que tomar muito cuidado. E isso, assim, é até um pouco esquisito ver o Inter nessa situação, porque eles não muito tempo brigavam, né, por todas as competições, quase ganharam não. 2023 eles chegaram na semifinal, né? Foram eliminados pro campeão, que foi o Fluminense, mas que até a eliminação era uma campanha muito boa. Eles tinham tirado o River, pô. Sim, e brigaram pelo brasileiro com o Flamengo naquele ano do Edenilson, 41 anos. Então, assim, nos últimos anos eles vinham muito bem, e alguma coisa estragou, né, nesse meio do caminho nesse ano. Mas o Palmeiras é um time muito competente, fez o certo, conseguiu ganhar, conseguiu fazer uma goleada, e o Vitor Roque desencantou, né? Ele meteu 3 gols nesse jogo. E o Vitor Roque... E meteu gol ontem também. E o Vitor Roque desencantou, né? Conseguiu 3 gols nessa partida contra o Inter, fez gol também na última rodada pela Libertadores. Cara, eles estão vindo muito bem. Talvez não tão bem quanto o Flamengo, como eu tô dizendo. Eles são um time nota 9, e o Flamengo talvez seja um time nota 10, ou 9,5, enfim. Mas, se o Flamengo não tomar cuidado, tem sim chance do Palmeiras roubar esses títulos, né? Roubar. E o Flamengo já tenha ganhado. Mas de pegar para si, né, esses títulos, porque são os 2 times de maior protagonismo no futebol brasileiro nos últimos anos. Isso é inegável, eles estão sempre brigando por tudo. E provavelmente vão continuar nos próximos anos. Bom, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, porque a luz já tá indo com Deus. Já são o quê? 5h50, né? Já vai dar 6 horas, a gente tá aqui gravando o vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo para valorizar esse nosso trabalho aqui. Não esquece de compartilhar com seus amigos, quem você puder. Se quiser compartilhar com sua mãe, vovó, cachorro, periquito, compartilha com todo mundo. E também não esquece de se inscrever, né? A gente tá chegando quase na marca de 100 inscritos. A gente queria até preparar alguma coisa para essa marca, mas a gente tá pensando ainda tem tempo da gente pensar. Mas não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, criticar, tudo que puder fazer para poder engajar com o nosso trabalho, pode fazer, tá liberado. É isso, e até o próximo vídeo aqui no canal Lanterna.